Ontem você, como terceiro presidente da casa, esteve conduzindo os trabalhos parlamentares. Qual é o balanço das atividades do que aconteceu ontem lá na Câmara Municipal de Manaus? Bem, ontem nós tivemos uma sessão tranquila. Havia especulações de que iria se colocar para votar ainda no dia de ontem uma emenda à lei orgânica municipal e ao regimento interno que pudesse trazer a possibilidade de reeleição no mesmo mandato ao presidente, né? Ou seja, no caso hoje é o presidente Davi Reis, mas não sei se por bom senso, por não ter ainda o número suficiente de eleitores dentro da casa, não foi colocado na pauta. E, em função disso, a sessão foi uma sessão tranquila. Nós aprovamos vários projetos, nós deliberamos outros, tivemos uma tribuna popular, vários vereadores se pronunciaram. Foi uma sessão tranquila, mas também bastante proveitosa. Vereador, em relação à suposta tentativa do atual presidente da Câmara Municipal de Manaus, o Davi Reis, de ser conduzido novamente ao cargo de presidente numa reeleição e mudando, inclusive, o regimento interno. Como você teve conhecimento dessa manobra? Bem, é algo que já vem se falando há 40 dias lá na Câmara Municipal de Manaus. Eu tive conversas com muita gente ligada ao presidente, com o próprio presidente, e se ventilou essa possibilidade. Não me mostraram nenhum documento. O presidente chegou a lhe falar dessa vontade que ele Não, tem? ele me perguntou o que eu acharia e eu fui enfático. Como fui enfático nos meus pronunciamentos, fui também enfático para ele do meu posicionamento, que eu não tenho como concordar em mudar a lei orgânica do município de Manaus, que é a nossa Constituição do município, o regimento interno da casa, por um casuísmo. Porque isso só está acontecendo em função de ser o presidente Davi Reis. Não é uma vontade popular, não é uma vontade da casa. A Câmara Municipal, os representantes da população manauara, eles ressoam aquilo, ou pelo menos devem ressoar aquilo que a sociedade manauara pretende. E não é isso que a sociedade manauara pretende. A gente vê e ouve, estamos todos os dias nas ruas, e o sentimento da população não é de mudança na legislação para atender tão somente este caso. Isto está claro. Vereador, você já inclusive disse aqui que não concorda em alterar o regimento interno para a reeleição do Davi Reis. Você é completamente contra essa possibilidade? Completamente contra. Não só, e não é para reeleger o Davi Reis. Eu não tenho nada contra o presidente, pelo contrário, eu tenho uma relação excelente com ele. Penso que durante a presidência dele trouxe alguns benefícios para casa, trouxe outros problemas também para casa. Ele chamou muito mais atenção pelos problemas do que pelos benefícios. Isso é mais comum, né, em qualquer administração. Os problemas eles ressaltam muito mais do que os benefícios. Mas para os vereadores, para a estrutura da casa, ele foi até corajoso em algumas situações. No entanto, ele também trouxe alguns problemas para casa sem discutir com a base, sem discutir com os outros 40 vereadores. Você classifica a questão do puxadinho de 30 milhões de reais, 32 milhões de reais como um problema que ele trouxe para casa? Sim, porque isso deveria ter sido discutido antes com a sociedade. A sociedade mostrou que não queria. Né? Isso ficou muito claro. Então, como disse, a Câmara é a caixa de ressonância do povo manauara. Se o povo entende, se a população entende que aquilo não é importante, nós não devemos bater de frente aí contra isso. A vontade da população ela é soberana. Ponto. Então não tem que se discutir. Outra coisa que causou polêmica também foi a questão do kit selfie, né? Exatamente. O que você acha disso? Isso eu acho que é um oportunismo. Porque a Câmara, eu fui assessor parlamentar na Câmara em 2001 a 2008, depois fui assessor em 2012 a 2013, 14, não me lembro exatamente.
viveu bastante ali a Câmara os bastidores. a Câmara sempre teve, na sua estrutura, desde que foi criada, a questão de câmeras para os gabinetes. Isso é algo como isso tem na Assembleia, isso tem... É um suporte É um pra suporte, imprensa, né, e é um pra suporte assessoria. para divulgar o trabalho dos vereadores. É para isso que a Câmara funciona. Porque a Câmara precisa trabalhar e mostrar que está trabalhando. Então, houve um certo oportunismo em relação a Discutiram isso. o valor que era desproporcional ao preço de mercado. Eu acho que a grande crítica naquele momento não era o kit Foi selfie. o supervalor, É né? o supervalor que era diferente do valor de mercado. Na verdade, pegaram um preço, isso eu acompanhei, pegaram um preço do mesmo produto no Mercado Livre e compararam com o preço que foi comprado. Isso não tem como acontecer. Se houve um valor excessivo, houve um processo licitatório, houve todo o trâmite legal, e aí eu não quero aqui dizer que está certo o valor, que está errado, eu não entro muito nesse mérito. Eu falo do kit em si. Aquilo é necessário para a divulgação do trabalho parlamentar. A questão dos valores, isso tem um desdobramento e está acontecendo as investigações necessárias, e isso lá na frente a gente vai saber se houve ou não houve supervalorização do valor ou não. Eu não serei leviano aqui de dizer que houve. Inclusive, teve também a questão do cafezinho, inclusive com denúncia do próprio Ministério Público. Que isso o está café, acontecendo. Ainda está acontecendo? Está sendo investigado, Está sendo inclusive com investigado. indício de superfaturamento. O café, só o café, o açúcar não. Eu quero crer que não houve nenhum tipo de problema nesse sentido. Mas se houve qualquer indício e o indício já existe porque o Ministério Público O café está é investigando. gostoso. O café é gostoso. O café é bom. É bom. É bom. Já me falaram que era um dos melhores de Manaus. É bom, o café é bom. Mas falaram assim, Não, falaram mesmo. Eu gosto de ir na Câmara Municipal porque tem um cafezinho, é um dos melhores de Manaus. Eu Café sou é bom. doida pra tomar esse café de lá, olha, café é pra bom. saber. a gente tem que visitar o gabinete Né? do vereador para Por tomar esse favor. cafezinho. Estão convidados, estejam à vontade. Vereador, teve um documento que os vereadores assinaram em protesto a essa possível tentativa de mudar o regimento interno. Você participou desse documento? Sim, participei ativamente, inclusive na parte da elaboração. Nós somos 22 vereadores que abertamente nos colocamos contrários a essa manobra. Eu penso que, como disse há pouco, é um casuísmo. Se fosse da vontade até do parlamento essa mudança, ela não deveria acontecer nesse momento, poderia ter acontecido no início do mandato, no início da legislatura, ou para a próxima legislatura, e não só para reeleger o atual presidente. Então, para mim, volto a afirmar, o casuísmo é imoral, é algo que as regras do jogo estão sendo mudadas no final do campeonato, vamos dizer assim, trazendo para o esporte. Não tem como a gente concordar com isso. Eu me pronunciei no primeiro momento em que soube da movimentação e continuo me posicionando firmemente em relação a isso. Não tem como nós voltarmos atrás no sentido de aprovarmos algo que, como eu disse, a população já rechaçou, já mostrou que não quer que uma manobra altere a legislação, a maior lei do município, que é a Lei Orgânica Municipal. Vereador, o prefeito tem uma base muito consolidada na Câmara Municipal de Manaus. Qual é a posição do prefeito em relação a essa manobra do atual presidente Davi Reis de mudar esse regimento interno? Você já chegou a conversar com o prefeito? Já existe uma posição do prefeito em relação a isso? Já existe alguma manobra de já ter um candidato a presidente que tenha indicação do prefeito, se não for o Davi Reis? Já existe essa conversa? Porque está muito perto da eleição. Está muito próximo. O prefeito não conversou comigo pessoalmente. Eu não tive contato nem com interlocutores do prefeito em relação a esse sentido. E eu não tenho aqui como te afirmar qual é a posição do prefeito. Eu vejo
o que ele tem divulgado quando perguntado de que os poderes são independentes e harmônicos. Ele frisa muito isso, é algo que está na Constituição, e ele faz questão de sempre primar por isso e dizer que isso vai ser algo que vai ser decidido na Câmara. Até então, eu só tenho conhecimento de 3 candidatos, que são o vereador Rodrigo Guedes, o próprio presidente que tem buscado a tentativa de dar possibilidade de se reeleger, e aqui eu afirmo a vocês que eu não acredito, tenho convicção de que não vai passar. Com quase todos os vereadores que eu já conversei, ou eles vão mudar o voto, mas todos foram enfáticos a dizer que não concordam com essa mudança no regimento interno. Mas eu te digo mais, até os que concordam não acreditam da possibilidade de que isso vai acontecer. Não acredito. Não acredito. Porque não tem voto suficiente, vereador. Explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Uma mudança na lei orgânica, uma emenda na lei orgânica, precisa de 2/3 dos votos, ou seja, 28 votos. Então, é um quórum qualificado que nós chamamos. Então, o Davi Reis precisa, para aprovar esta emenda à lei orgânica, de 28 votos. E precisa aprovar em 2 turnos. O primeiro turno teria que acontecer agora na segunda-feira. Na verdade, para mim, o prazo já se exauriu. Ele teria que agora colocar de uma forma desesperada na segunda-feira, dia 21, votar tudo segunda-feira, suspender, passar por todas em regime de urgência, por todas as comissões, e votar em primeiro turno no dia 21, mais tardar no dia 22, que não é dia de plenário. Na verdade, não é dia de ordem do dia. É dia de grande expediente. Ele teria que convocar uma ordem do dia para terça-feira, dia 2. Para aprovar no dia 2, e no interstício de 10 dias que isso está no regimento da Loma, precisa de 10 dias para se votar no segundo turno. Ou seja, ele teria que convocar uma extraordinária na sexta-feira, dia 2 de dezembro, para que fosse votado novamente em segundo turno e ele novamente tivesse 28 votos, para na outra segunda-feira, dia 5, ser o candidato. Então, é um exercício, uma articulação, né? Mais do que uma articulação. Uhum. É uma manobra que ele precisa fazer, porque não tem mais tempo hábil, ele precisa pelo menos de 2 extraordinárias. 2 sessões extraordinárias para conseguir votar em 2 turnos e se candidatar no dia 5. Eu vou fazer uma pergunta para o vereador Caio André, ele pode me responder depois do intervalo comercial. Você é candidato à presidência da Câmara Municipal? Não precisa responder agora, depois. Deixa essa suspense. Com sua experiência já no parlamento, o senhor pode reivindicar a ser candidato da base, porque é da base do prefeito, ser candidato à presidência da Câmara Municipal. O senhor é candidato? Não, hoje eu não sou candidato, Alex. Eu faço parte do grupo que hoje está contra esta manobra para mudança da legislação municipal para permitir uma reeleição, mas não me lancei candidato, não sou candidato, a não ser que surja dentro da base do prefeito e que eu fosse consenso do nome que fosse alavancado para ser esse candidato. Mas no momento não estamos nem tratando disso. Então você não descarta a possibilidade. Você disse aqui no intervalo que você não é candidato de si mesmo. Se for candidato do prefeito e da base, você aceita a missão? Eu aceitaria a missão, acho que todos aceitariam a missão, se a base escolhesse como candidato e achasse que tivesse essa condição. Eu acho que todos os vereadores que fossem alçados a isso aceitariam o desafio. Eu aceitaria o desafio, mas não sou candidato. Vereador, recentemente nas suas redes sociais você falou sobre o aterro sanitário. Sabemos que hoje, com o crescimento da cidade de Manaus, é muito importante um aterro sanitário, um novo aterro sanitário, porque aquele não tem mais condição nenhuma mais de atender a cidade de Manaus. Essa ação que você falou durante seu discurso e nas redes sociais, eu queria que o senhor falasse sobre este assunto agora, sobre essa questão que é uma questão que às vezes ela passa despercebida pela população. Sim. Ninguém se fala do aterro sanitário, mas é de profunda importância para a cidade de Manaus.
Ah, sem dúvida, Alex. Na verdade, eu falei justamente sobre Aterro Zero, uma ação que uma empresa local, junto com um shopping da cidade, estão realizando de não enviar para o aterro sanitário nenhum lixo. Reaproveitar, reutilizar e reciclar. É disso que nós precisamos. A Prefeitura Municipal de Manaus, as políticas públicas, tanto da cidade de Manaus, mas principalmente na cidade e do governo do Estado, precisam olhar com muita atenção para isso. Por quê? Aterros sanitários já estão sendo banidos no mundo inteiro, porque é algo que degrada a natureza, e o nosso já está extrapolando. Está esgotado. Está esgotado, inclusive já há previsão de construção de um novo, estão trabalhando nisso. No entanto, nós, enquanto sociedade, precisamos pensar em algo diferente, que é justamente isso. Reaproveitamento do nosso lixo. Reutilizar, reciclar e reaproveitar. E essa ação que a empresa AME, junto com a Amazonas Shopping, tem mostrado, tem demonstrado para a sociedade que temos alternativas para o nosso lixo. Seja ele de que natureza for. Pilhas, eletrônicos, orgânicos, plásticos, metais, tudo isso pode ser reutilizado ou reaproveitado ou reciclado. E nada disso precisa ser enviado para o aterro. E aí, qual é o grande ponto? Estão produzindo energia através do lixo. Olha que maravilha, gente. Isso é bacana. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, entender, e nós moramos na capital, Eles não moram só do no Amazonas, nós moramos na capital da Amazônia, né? do maior bioma do planeta Terra. Nós precisamos... metrópole da a Amazônia. metrópole da Amazônia e no maior bioma do planeta Terra, onde a COP27 está se tratando sobre isso. O mundo inteiro fala sobre isso. E o mundo pode contribuir conosco, sim, para que nós tenhamos alternativas para evitar que nós coloquemos nosso lixo de volta na natureza. Agora, vereador, para isso acontecer também precisa de uma reeducação com a população, né? Teriam que ser feitas campanhas, enfim, porque a população também precisa se reeducar. Quase que diariamente a gente mostra aqui no programa Fiscaliza Geral lixeiras viciadas espalhadas por toda a nossa cidade, né? As pessoas, infelizmente, têm esse mau costume de pegar, encontrar um cantinho ali, vou dispensar meu lixo ali, porque vai ter gente que vem e vai arrumar, é obrigação deles, eu pago imposto para isso. Infelizmente, a cabeça das pessoas são assim. E aí, nisso, joga lixo em igarapé, né? Eu vejo muitas pessoas ali no bairro da Glória, naquela orla lá, levando sacola de lixo para jogar ali naquele igarapé que deságua no Rio Negro. E não só, enfim, a gente vê sofá, o André mostrou, não foi? Esses dias tinha até uma cama São as numa lixeiras lixeira viciadas, né? É impressionante o problema da lixeira viciada aqui. É uma questão de educação da população, porque, olha só, a prefeitura vai lá, limpa, aí a população vai lá e joga novamente. Exatamente. Então, Todos os dias. Todos os dias. E aí, Anana, foi exatamente isso que eu falei. Foi exatamente sobre isso que eu estava dizendo, sobre educação. E esse programa e essa ação dessas duas empresas estavam justamente mostrando que há alternativa, que nós precisamos nos educar. Sim. É um programa que está chamando a atenção da população de que há alternativa para o lixo. Aquela lei das sacolas que foi muito criticada, mas que é importantíssimo, porque isso serve como educação. E que, na verdade, gente, eles só não querem mais aquela sacola que vai degradar anos, mas sim uma sacola sustentável que 4 meses ela se desfaz. É isso, neste primeiro momento, depois nem essa. Depois nem essa, exatamente. Nós precisamos nos educar para nós termos as nossas sacolas. E se a gente for ver, porque o que aconteceu ali, eu acabei puxando outro assunto, mas o que aconteceu ali foi que o empresariado não entendeu qual era o intuito da lei e acabou querendo lucrar ainda mais em cima da lei. E isso é horrível. E aí está se fazendo um novelo de remendos na lei que acaba não atingindo o intuito para o qual ela foi criada, que é reeducar a população, que é evitar que essas sacolas parem justamente nos nossos igarapés e nessas lixeiras viciadas.
Eu tenho mais uma pergunta. Eu mas queria depois falar eu- aqui uma denúncia que acabou de chegar aqui, falando de lixeira viciada. Nosso programa Olha aí. tem muita audiência. Olha, Alex, no Coroado tem uma lixeira viciada na rua Beira Rio. Nós já denunciamos principal, aqui. né? É a principal. Nós já denunciamos aqui essa lixeira viciada. Eu gostaria novamente de pedir ao secretário que resolva esse problema. É a segunda vez que nós falamos dessa lixeira viciada. Eu quero hoje que o secretário vá até lá e resolva esse problema. Nós estamos falando de uma lixeira viciada que fica na principal do Coroado. Na principal via do Coroado. Então a população merece mais respeito aqui por parte aí da Secretaria de Limpeza Urbana. Pode fazer a tua Concordo. pergunta agora. Bom, agora a gente vai sair do lance do lixo e a gente vai para o esgoto, né? E o senhor esteve com a gente, na verdade, o senhor esteve com a gente por telefone quando a gente ainda era rádio, programa Fiscaliza Geral, acho que foi no dia 15 ou 17 de março, não lembro. Mas a gente estava falando justamente sobre os 100% que está sendo cobrado na taxa de esgoto na nossa cidade, sendo que a gente só tem 24%, né? Como é que ficou essa situação? Bem, deixa eu explicar para a população entender exatamente o que é isso. Isso aqui é uma polêmica. É inclusive. É uma polêmica, Exato. é algo esdrúxulo. Tá? Toda semana, praticamente, eu tenho batido nessa tecla. Eu e outros vereadores, quero aqui fazer justiça. A Câmara tem se posicionado contrário a isso, como um todo. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de taxa de 100% de esgoto e só temos 24% ou 26% de cobertura de esgoto, esses 100% de esgoto é cobrado somente desses 24% que possuem a cobertura. Entendi. Mas mesmo esses 24 possuem a coleta do esgoto. Não significa que ali precisaria ter o tratamento do esgoto. Porque não é só coleta, é coleta, tratamento e reutilização daqueles rejeitos. Devolver para a natureza. Vereador, isso não acontece. você respondeu a minha pergunta. Porque o certo seria esse, devolver para a natureza a água tratada. Em que local de Manaus que existe isso? Não existe, Alex. Existe no antigo programa, existe ali na região do Centro-Oeste, no Tocantins, que pega toda aquela região do Dom Pedro, tudo isso, mas não é suficiente. E não atende. Toda a cidade. Não né? atende toda a cidade. E tem outros. É esse que existe, que está nesse número de 24%. Exatamente. E aqui, para que todos saibamos, além disso, mesmo assim, essa taxa não precisa ser 100%. Essa taxa pode até porque nós vivemos de uma pandemia, muita gente desempregada, muita gente passando por necessidade. Eu disse naquele momento e continuo dizendo, a gente só pede, caramba, tudo aumenta, a gasolina aumentou, a população não ganha uma. Será que não é hora da empresa entender que neste momento nós precisamos reduzir para 50%, 60% dessa taxação, dessa tarifa de esgoto, para que a população consiga efetivamente pagar? Sim. E aí isso vá sendo ampliado para toda a cidade de Manaus, porque aqui nós precisamos ter em mente, isso é de extrema necessidade, isso é uma ODS, a Agenda 2030 preconiza isso, o Brasil é signatário, né? O ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o mundo inteiro está tratando sobre isso evita problemas de saúde, evita dar mais higiene, qualidade de vida para a nossa população. Isso é primordial para que aconteça, mas a população não pode, para isso, pagar essa taxa enorme, essa tarifa enorme. Até porque, dos 26%, 19% foi construído pelo próprio Estado. O próprio povo quem pagou por isso. E agora a empresa estaria só lucrando. É um exemplo. Todos os Prosamins, todos eles foram construídos com o dinheiro da população. E fazem parte desses 26%. Estamos pagando de novo pelo serviço. Então, nós precisamos que haja uma redução. A gente tem que discutir isso. Nós vamos votar o orçamento agora e voltaremos a falar sobre isso.
a Câmara precisa cobrar da Prefeitura, que é quem a AGEMAN é a agência reguladora, está tratando com a empresa já há algum tempo, e um dos pontos de divergência é justamente que a Prefeitura tem tentado essa diminuição, e aí, num percentual muito maior do que a empresa está disposta a abrir mão. E aí precisa se encontrar um ponto em que a população não saia tanto prejudicada, mas que também a empresa continue fazendo os investimentos. Isso é importante que nós saibamos. Não adianta também, vamos reduzir a zero. E aí a empresa não tem condição de ampliar a rede e há necessidade de ampliação da rede. Vereador, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Muito boa a sua entrevista. Meu Deus, passou muito rápido, quando né? é boa a entrevista,